Imagina quantas vezes você que está aí, eu também, nós olhamos para o céu acreditando que Deus estava em silêncio para nós, que Ele não estava nos escutando. Quantas vezes, no canto do banheiro, na sua casa, sozinho no carro ou em algum lugar, você pediu uma resposta e recebeu apenas a espera, como se nada tivesse acontecido? Quantas vezes você bateu a porta da vida insistentemente pedindo para Deus te ajudar? E aí você encontrou no outro dia mais obstáculos. Talvez, gente, enquanto nós estávamos nessas situações, nos sentindo sozinhos, enquanto a gente estava pedindo pelo menos uma flor, a espiritualidade estava lá, trabalhando, 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 para preparar para nós um jardim. Mas nós não tivemos paciência para esse momento chegar. Enquanto às vezes a gente pedia um caminho muito mais fácil, talvez a espiritualidade estava lá já, construindo em nós a força para percorrer esses outros caminhos, que são maiores. Enquanto às vezes a gente pedia a ausência de sofrimento, Jesus estava formando para nós uma alma que fosse capaz de consolar multidões. Nem uma prece, gente, sincera, ela se perde. Nem uma lágrima honesta, ela cai inutilmente. Nenhuma. Nem o esforço no bem deixa de produzir frutos. Quando a resposta não chega no momento que nós estamos pensando, ou da forma esperada, a gente tem que lembrar sempre de uma coisa. Pai, que é Deus, ele não vê apenas o nosso momento presente. Ele vê a eternidade do nosso espírito. E um dia, a gente olhando para trás, nós compreenderemos que muitas das portas que permaneceram fechadas eram justamente aquelas que nos impediriam de encontrar a verdadeira luz. Por isso, a gente precisa sim continuar pedindo com muita humildade, buscando com coragem e batendo mesmo na porta com perseverança. Porque quem caminha com Deus, talvez nem sempre vai receber o que deseja, mas a gente vai receber, invariavelmente, aquilo que a gente precisa para a gente se tornar um espírito muito melhor, né? Então, eu penso que refletir sobre essa passagem, né, faz da gente encontrar visões que talvez a gente não conseguisse enxergar em um outro ponto, né? Será que a gente está disposto a tudo isso, né? Nem tudo o que a gente deseja faz a gente crescer, mas tudo que Deus permite pode nos ensinar. Quando nós somos crianças, a gente acredita que amor é receber aquilo que a gente pede. Se o pai diz sim, nós sentimos que fomos amados. Se ele diz não, a gente imagina como se fosse esquecido. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe que um dos maiores atos de amor nem sempre vieram dos sims. Muitas vezes eles vieram das negativas que a gente não entendia, porque a gente não tinha maturidade, como talvez agora. O mesmo acontece com essa nossa relação. Tem portas que não se abriram, relacionamentos que não permaneceram, oportunidades que não chegaram e sonhos que não se realizaram. Tanto que em certos momentos a gente olha e pergunta, meu Deus, por quê? Parece que as nossas preces, elas ficam perdidas. Parece que a gente está abandonado, né? E aí, esse grande educador da alma, né? Ele revela aquilo que a dor não nos que às vezes a dor não nos permite enxergar. Quantas vezes nós agradecemos anos depois por algo que um dia nos fez chorar?
Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes nós percebemos que uma perda evitou uma queda muito maior? Quantas vezes nós compreendemos que uma dificuldade desenvolveu em nós forças que jamais descobriríamos que a gente teria? Então, pela visão espírita, Deus não está preocupado com o nosso conforto ali momentâneo. Ele quer uma jornada através dos nossos séculos. Enquanto a gente enxerga um capítulo, ele vê o livro inteiro. Enquanto nós vemos uma existência, ele acompanha a nossa caminhada através das reencarnações. Por isso, às vezes a gente pede felicidade, ele vai lá e taca a prova. A gente pede sucesso, recebe uma lição de humildade. Nós pedimos que a dor vá embora e a gente recebe muita coragem, parece que acontece mais coisas, né? A gente pede tantas coisas e à primeira vista parece que a gente não foi atendido em nada, né? Mas profundamente, nós percebemos que fomos atendidos de uma maneira mais elevada, tá? Para você que está nos escutando, à primeira vista, parece que você não foi atendido. Você, tanto homem ou mulher, não sei. Mas olhando mais profundamente, né, de uma maneira mais elevada, talvez o maior equívoco do ser humano seja acreditar que Deus nos ama apenas quando nós estamos em alegrias. O amor divino, ele vai se manifestar para você quando ele permite que as experiências vão desenvolver a sua paciência, a sua fé, a sua capacidade de perdoar, a sua sensibilidade diante da vida. Porque um espírito, ele não se engrandece nos momentos felizes. Muitas vezes ele cresce justamente nas lutas que jamais ele teria escolhido para si. Então, quando a vida te decepcionar, pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas, vai além. O que isso está tentando construir dentro de mim? E é esse ponto que a frase vai ganhar essa beleza extraordinária. Quem caminha com Deus não está livre das tempestades. Não está protegido de toda lágrima. Não recebe automaticamente tudo que vai desejar. Mas você nunca vai caminhar sem um propósito. Nunca você está sofrendo inutilmente e você não está lutando sozinho ou sozinha. Deus pode não conceder aquilo que você está pedindo agora, mas ele jamais vai deixar de oferecer aquilo que você precisa para você avançar. E quando você retornar para a pátria espiritual e enxergar a sua própria trajetória com os olhos da eternidade, você vai descobrir algo muito comovente. Que muitas das bênçãos mais importantes da sua vida chegaram disfarçadas de espera, de renúncia, de dificuldade ou até de sofrimento. Então, aí você vai compreender que Deus nunca esteve distante de você. Que Ele apenas estava trabalhando na sua alma, enquanto você olhava apenas para as pequenas circunstâncias. E aí, lá você vai perceber, com gratidão e lágrimas nos olhos, que aquilo que você chamava de demora era preparação. Que aquilo que você chamava de perda era proteção. E aquilo que você chamava de silêncio era Deus educando amorosamente o seu espírito para viver uma vida inteira.